O programa está oficialmente aberto hoje, dia 31 de janeiro de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Chegamos no sábado e o desafio de ontem prevalece. Chegar ao Naldo e perguntar qual é a nova geladinha do Mamá. O que você ganhará com isso? Experiência. E quem sabe entrará na onda do Mamá. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito. Que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70. Oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor, protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente. Regressamos ao estudo deste livro aqui, ó. A história original, Dragonheart, Coração de Dragão. Um livro que é oriundo de uma mensagem espiritual trazida através do mestre Ryuho Okawa. Vamos ao texto de hoje, que temos muito para conversar sobre ele. No livro A História Original, Dragonheart, Aventuras Além deste Mundo, há a mensagem espiritual de Ryunosuke Akutagawa, o qual disse que, quase 100 anos atrás, nasci como alguém que tinha a missão de lançar as bases da literatura japonesa moderna. Senti que, após a Era Meiji, que foi de 1868 a 1912, a religião corria o risco de ser perdida. Então, pensei que precisava fazer algo para espalhar ideias religiosas pelo coração das pessoas. Todavia, durante a mensagem, Akutagawa fala que quando se diz dragões, deve-se mencionar o fato de que o Palácio do Dragão não tem nada a ver com as divindades guardiãs do budismo, pois os únicos dragões que vivem no palácio assumiram o papel de submarinos. O trabalho habitual deles é de segurança, mas o Palácio do Dragão está quase desaparecendo agora. Nota, esse palácio é uma egrégora, logo, uma forma, pensamento, ou seja, ele tem que ser cultuado para que exista. Quando o cristianismo, por exemplo, condena o que ele chama de idolatria, ele condena as outras egrégoras ao esquecimento. Sim, uma forma das egrégoras cristãs reinarem no plano atemporal. Contudo, o esquecimento, o termo esquecimento, ele está errado. Eu diria que a não lembrança. Porque esquecimento é quando você, por exemplo, você esquece um guarda-chuva no ônibus. Aquele guarda-chuva você não vai ver nunca mais. Já um pensamento, ele está dentro da cachola. Ele só não é recordado, mas ele está lá dentro. Ele pode voltar a qualquer momento. Contudo, como é que a coisa aconteceria no plano astral, o fim de uma egrégora, que é o que está acontecendo com o Palácio do Dragão? Por exemplo, eu vou citar o caso da Sociedade Alternativa, bolada pelo Raul Seixas e pelo Paulo Coelho.
A ideia deles era que algo se materializasse no plano temporal e algo se realizasse no plano atemporal. Contudo, não havia um desenho, algo que as pessoas pudessem cultuar. Isso é um culto, prestar culto. Ou seja, não existia algo para assumir a forma pensamento. E a coisa acabou sendo esquecida. Eu fiz uma viagem astral certa vez para a sociedade alternativa e lá tem um terreno baldio, cheio de mato, uma cerca carcomida. Para citar um exemplo. E quanto às outras egrégoras, como por exemplo as egrégoras da Rosa Cruz, de ordens como a Rosa Cruz, a maçonaria, o sangreal, de outras religiões, por exemplo. O que acontece é o seguinte, quando esses modelos de cristianismo, seria o cristianismo católico ou evangélico, eles proíbem essa coisa que eles chamam de idolatria, que não é idolatria. A idolatria é você dar ração para o animal empalhado. Eu falei disso em outros programas aí. É dar ração para o animal empalhado. Isso não é idolatria, porque está se prestando culto a algo que realmente existe como forma de pensamento. Ele está estabelecendo o quê? A perda de uma conexão. Vou citar um exemplo mundano. Tem uma pessoa que você não vê há um tempo e você liga para ela e alguém até fala, número errado, esse número mudou, ou este número não existe. Se você estivesse em contato constante com ela, ela avisaria, vou mudar de número, vou ficar só com o celular, estou trocando o número do celular, e o contato prevaleceria. O fato de você não conseguir mais falar com ela não quer dizer que ela deixou de existir. Ok? Vamos avançar um pouquinho, que temos muita coisa para conversar. Voltando, no entanto, as princesas Otohime ainda estão lá. No site do governo japonês há um conto alcunhado de Urashima Taro, lendo-se que era uma vez um jovem pescador chamado Urashima Taro. Um dia, Taro viu algumas crianças aporrinhando umas tartarugas na praia. Todavia, ele ficou com pena delas e pediu para que as crianças as deixassem em paz, mas elas não pararam de atazanar as tartarugas. Então, Taro pegou uma tartaruga e a levou ao mar. Alguns dias depois, a tartaruga reapareceu diante de Taro. A tartaruga o chamou ao dizer, obrigada pela ajuda, graças a você a minha vida foi salva. E ela lhe fez um convite, quero levá-lo, Taro-san, ao castelo Ryugo como uma forma de agradecimento. Taro aceitou o convite e montou no casco da tartaruga. Logo, ambos mergulharam até o fundo do mar. Em pouco tempo, Taro e a tartaruga chegaram ao castelo Ryugo, onde havia um portão magnífico. E a princesa Otohime, no castelo Ryugo, o palácio do rei dragão, o recebeu com os braços abertos. Todavia, Taro se divertiu ao ver os sargos e os linguados dançarem e comeu muitas iguarias também. Com o passar dos dias, gradualmente, Taro sentiu falta de sua vila natal e de sua mãe. Quando contou para Otohime que queria voltar, ela ficou muito triste. Porém, o presenteou com uma caixa para joias e a seguinte recomendação: você nunca deve abri-la. Ademais, Taro montou na tartaruga que o levou de volta à praia. No entanto, quando chegou, a praia já tinha mudado completamente. A casa de Taro não mais existia e sua mãe havia morrido. E não havia alguém que Taro conhecesse. Quando perguntou às pessoas se elas conheciam algum Urashima Taro, disseram-lhe que tinham ouvido falar de uma pessoa com esse nome que desapareceu no mar. Porém, Taro foi informado de que fazia 300 anos que essa pessoa desaparecera. Então, pensando que, talvez, se ele abrisse a caixa para as joias, tudo voltaria ao normal, ele o fez. E uma fumaça branca saiu de dentro dela, fazendo com que Urashima Taro se tornasse um velho com cabelos grisalhos e barba branca. E por aqui eu encerro o conto. Interessante, gente. Você pensar o que representa essa caixa para as joias. Representa o apego.
Sim, o apego. Dentro dela, inclusive, você fala uma caixa para joias, joia é algo valioso. Tem algo muito mais importante do que as joias. O tempo. O plano temporal, o bem mais valioso que uma pessoa pode ter é o tempo. Por isso que ela precisa utilizá-la da melhor forma possível. E o apego pode ser um apego a um emprego, a um objeto, a um período do tempo, a uma localidade, a uma pessoa. O apego é algo que faz a pessoa um dia ter um choque de realidade ao olhar no espelho e ver que está velha. E perguntar: o que é que aconteceu com a minha vida? O que eu fiz da minha vida? Não, o que você não fez com a sua vida, o que você não realizou. Eu vou contar uma história aqui para vocês rápida. Eu conheço uma moça, uma mulher, lá em Santos, e ela namorava um cara e o cidadão, por alguma razão, meteu o pé na bunda dela. Ela ficou por um tempo magoada, triste. Aí depois desse período, ela passou a postar fotos no Facebook dela com ele, eles viajando, indo em festas, no bar, até no motel, dizendo: eu amo, digam o que quiserem, ele é o amor da minha vida, eu sempre vou amá-lo. E ela ficava lá cultuando esse... Lembra de colocar ração para animal empalhado? Ela ficava o cultuando. E certa vez até mencionou, falou: eu sei que ele tem outra pessoa, mas se ele quiser que eu seja sua amante, eu serei. Ele pode vir. E aí um dia ela teve o choque de realidade. Ela viu que ela não faria nunca mais parte da vida dele e ele nunca mais faria parte da vida dela. Ela olhou no espelho e deu aquele baque. E aí ela veio conversar comigo. Eu já não era mais monge do templo, mas quando eu era monge do templo da Rap Science, muitas pessoas conversavam comigo, vinham se consultar, tal, obter uma orientação espiritual, embora nem todos os problemas fossem de cunho espiritual, como este. E ela chegou para mim lá no bar do Nau e falou: porra, Matheus, desgraça, cara. Eu perdi 5 anos da minha vida atrás de uma pessoa, nem ligava mais para mim. Quantos homens me quiseram? Eu podia ter sido feliz, namorado, casado, ter tido filhos. Agora eu perdi a juventude. Só me restou a velhice. E agora? Aí eu falei: ó, primeira coisa, parar de lamentar. A questão não é você ficar buscando uma explicação para algo inócuo. A questão não é essa. O tempo passou e tempo não se recupera. A grande pergunta agora é o que você fará da sua vida. O que você fará dela. Como você vai administrar a sua vida daqui para frente. Igual, por exemplo, a princesa Otohime deu a caixa para joias para o Taro. O Taro abriu e você vê, aquele apego ao passado, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Ele só se deparou com a realidade. Ele estava velho. Ele foi para uma egrégora, eu diria até, usando um estudo meu recente, ele foi para um multiverso, onde ele podia estar dentro d'água e não envelhecesse, e retornou. O quê? Lá os tempos são... É engraçado que esse conto aí, ele é bem questão atemporal. Porque você vê, ele fica um tempo lá e quando volta se passa 300 anos. Tem muito aquela coisa, só pegando um lapso, abrindo um lapso aqui para uma lacuna para tratar de ufologia. Muitas vezes quando a pessoa é abduzida, ela volta, ela tem a impressão de que passou 1 hora na nave, passaram 10 dias. É algo interessante, né? Mas é isso que acontece com ele. Para essa mulher, não vou falar o nome dela, na mente dela, como ela estava com aquela expectativa,
Aquilo lá, há 5 anos, passou num lapso de tempo. Ela estava presa naquela expectativa, naquela esperança. O meu mestre, o Flávio Gasparini, ele sempre dizia, uma das maiores merdas que tem é a esperança. Porque a esperança é a inércia. É a pessoa na expectativa de que algo vai acontecer. E nesse plano onde nós estamos, o plano temporal, o subproduto do plano é a matéria. E a matéria é para ser manipulada. Nós estamos aqui para manipular a matéria e não sermos manipulados por ela. E essa moça, ela ficou nessa... Agora, uma senhora, digamos assim, ela já perdeu a flor da juventude. E ela ficou nessa expectativa quando ela poderia ter dado uma condução mais produtiva para a vida dela. Aí ela falou, porra, Matheus, mas por que você não me avisou? Eu falei, cara, isso é problema seu, isso é uma questão de livre-arbítrio. Se eu tivesse falado algo, sabe o que você ia fazer? Você ia estar me descascando, me xingando tudo quanto é palavrão. Eu falei, pô, esse barbudo tem que se meter na minha vida. Eu não posso me meter na sua vida, eu não tenho nada que ver com a sua vida. Sua vida, você já disse, sua vida, a vida é sua. É questão que se usa o termo até livre-arbítrio. Muita gente fala, por que Deus deixa as pessoas sofrer? Deus não deixa ninguém sofrer. Sofrimento existe, como existe a felicidade. Cabe a pessoa tomar as decisões corretas e não fazer besteira, como Taro fez. A princesa falou, não abra essa caixa, não abra a caixa. E o bestão vai lá e abre. É aquilo que a agente Scully fala para o agente Mulder no Arquivo X. Não procure aquilo que você não quer encontrar. Que é a realidade. Ou seja, muitas vezes, por isso que eu falo sempre, muitas vezes a pessoa não está preparada para lidar com a verdade. Então, só que não vai atrás dela, porque a verdade, ela dói. Ela dói, mano. Aquela coisa do Stallone, mano. A questão da vida. A vida vai batendo em você, mano. A vida vai bater, a vida é cruel, o mundo é um lugar sujo, um lugar cruel, e a vida vai te espancar com todo requinte de crueldade. A vida vai batendo em você, dando risada, te humilhando. E a questão é o quanto você consegue se erguer e seguir em frente. E para essa moça, hoje uma senhora, eu disse para ela, a questão é só isso que você vai fazer da sua vida daqui para frente. Ah, mas homem nenhum vai me querer. Eu falei, dei uma dica para ela, vira uma MILF. Ela não sabia o que era, eu expliquei, ela achou interessante, falou que iria pensar no assunto. Espero que não pense por muito tempo, porque tempo não é mais um luxo dela. E você sabe o que é uma MILF? Você sabe, tudo bem. Se não sabe, você saberá, porque em função dessa consulta dela, eu escrevi vários programas sobre a MILF, que será apresentado futuramente na série Acredite Se Quiser. E, dito isto, por aqui eu encerro o programa de hoje. E vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa, onde eu disponibilizo os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, A Máquina da Verdade. Ó. Esse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar para a molecada, que eles não perderão o seu tempo lendo. Como também indico o meu outro livro, Romance, A Saga de Kid Winchester. Pode lê-lo, que você também não perderá o seu tempo ao fazê-lo. E o meu curso Fundamentos do Exorcismo, que também você não perderá tempo ao fazê-lo. Bem, como você está com muito tempo de sobra, vamos para a arrecadação de fundos por via direta. No via direta, eu recomendo o apoia-se do meu blog, O Mochileiro Místico, para você fazer sua doação, o Pix, para você seguir nessa jornada e nos ajudando, e ajudando outras pessoas. Você vê, o programa desse de hoje é valioso, porque você pode ter uma amiga como essa moça, ou um amigo, e às vezes, como eu falei, a questão de você não querer se meter, você não tem que se meter na vida dele, mas é uma forma de ajudá-lo indiretamente. Recomendo o programa, às vezes a pessoa vai levar um tempo ainda, mas ela vai se tocar de que o tempo está passando. Eu diria o Fiore Gilói falou, o
tempo não para! Não, o tempo não para. E o tempo passa! O tempo não para é do Cazuza. Eu já falo, o tempo não para. A vida é um museu de grandes novidades. O Fiore Jorge falava, o tempo passa! Eu gostava de ouvir o Fiore no rádio, que dava um chilique aí, que você estava ouvindo o jogo, é porque eu via jogo de futebol. No jogo eu vi o cara, tipo, lembra o Corinthians perdendo, e o tempo passa! Ai, meu Deus! Tem um treco ouvindo esse rádio aí. Mas vamos lá. Na sequência, como eu falei, tem o PayPal para os acólitos do estrangeiro, para vocês contribuírem com o Cuesta. O link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador. Amanhã teremos manifestação. Eu estarei presente nela, aí na Paulista. Temos o link com letras de Mateus, meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop. Ó. Carnavalzão chegando aí. Se você abomina o carnaval como eu troco, passo o carnaval ouvindo rock. Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, pedir o contato do Naldo. Não esqueça de perguntar para o Naldo qual é a nova geladinha do Mamá. Aí tem o link do grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, próximo evento, extensão, Denilson, próximo evento, atenção, atenção. Todos os carros, Gico Booking, propriedade estigmatizada, a estranha morte de um homem de 50 anos, no sábado, dia 7 de fevereiro de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 7 de fevereiro de 2026, às 8 horas, Gico Booking, propriedade estigmatizada, a estranha morte de um homem de 50 anos. Gente. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!